Prefeitura de Natal convoca novos servidores da saúde para enfrentamento do coronavírus. Você vai ficar por dentro do funcionamento dos serviços públicos em Natal por causa da pandemia. E na última reportagem da série Águas de Março, a esperança com a chegada do inverno e a devoção dos agricultores no dia de São José. Aqui no estúdio, a entrevista é com Maria Luísa Fontes, vice-presidente da CDL Natal. Tudo isso e muito mais no Câmara Repórter desta quinta-feira, 19 de março de 2020. Olá! O Câmara Repórter começa com a atualização dos dados sobre a pandemia do coronavírus. No Brasil, os casos confirmados ultrapassavam os 430 até o fim da tarde desta quinta-feira. O número de mortes também subiu para 7. Já aqui no Rio Grande do Norte, a Secretaria Estadual de Saúde informou que são 108 casos suspeitos, com apenas uma confirmação. É bom esclarecer que esses dados são divulgados uma vez por dia. Então, na manhã desta sexta-feira, os números serão atualizados. A CESAP também vai investigar a morte de uma mulher de 47 anos em Parnamirim. Ela morreu nesta quarta-feira com sintomas semelhantes ao coronavírus: febre, tosse seca e dificuldade de respirar. O laudo da morte apontou pneumonia, mas os familiares da vítima alegam junto às autoridades que pode ter sido por coronavírus. Ela trabalhava em uma locadora de automóveis, onde há uma grande circulação de pessoas, especialmente turistas. A Secretaria Estadual de Saúde informou que exames serão realizados para verificar essa possibilidade, mas o resultado só deve sair em alguns dias. E para reforçar o atendimento à população, a Prefeitura de Natal anunciou a convocação de novos servidores da saúde para integrar a equipe que vai enfrentar o coronavírus no município. Na reunião foi definida a convocação de 100 aprovados no último concurso de saúde do município. A ideia da Prefeitura é reforçar o efetivo de profissionais que terão a missão de combater o Covid-19. O encontro teve a presença do secretário de Saúde do município, da Secretaria de Administração, responsável pelo processo de admissão dos servidores, e também do vereador Klaus Araújo, representando a Câmara Municipal de Natal. O parlamentar falou que, além dos 100 nomeados, a expectativa é de que novas pessoas sejam convocadas. A Secretaria tentando ver a melhor maneira de chamá-los. E surgiu essa oportunidade. A Prefeitura vai chamar 100 agora, de imediato já, e nós estamos brigando para mais 100. Temos já a convicção de que esse primeiro chamamento vai suprir as nossas necessidades, ao tempo em que ressalto a preocupação do nosso prefeito Álvaro Dias diante do caos que pode se instalar caso a gente não tenha disponível mais essa força de trabalho para reforçar os nossos serviços. Servidores da saúde estiveram presentes nos corredores da Secretaria. Eles alegam estar sobrecarregados e cobram a contratação urgente dos novos profissionais. Mesmo sem coronavírus, a gente já precisava muito desses profissionais, porque quando eu entrei no serviço, a superlotação é grande, a sobrecarga de trabalho é grande. E agora, com essa pandemia, né, que já chegou a Natal... A Rejane está na expectativa pela convocação. Ela é uma das 400 pessoas que fazem parte do cadastro de reserva. Tem unidade que é para ter 8, técnico de enfermagem já fazendo com 4. Um sai de atestado, fica 3. Os curativos a domicílio ficam sendo prejudicados, os pacientes, os diabéticos. Posto de saúde é para chegar atendido para casa. Depois você ficar 1 hora para verificar uma pressão. Os presidentes dos sindicatos dos farmacêuticos e enfermeiros do estado também estiveram presentes e falaram dos riscos dos servidores, profissionais que formam a linha de frente no combate à doença. Se a gente não tiver um planejamento estratégico para até administrar o pessoal que está na linha de frente do trabalho, eles vão adoecer, são os primeiros que vão adoecer. É um momento de guerra que os profissionais têm que estar
pronto a atender a população, mas precisa ter o quantitativo de pessoas suficiente para atender a população da melhor forma possível. E para que esses profissionais não venham adoecer. Questionado sobre os leitos disponíveis para atender a população, o secretário citou o Giseuda Trigueiro e o Hospital Municipal de Natal como os centros disponíveis para atender as pessoas infectadas com o coronavírus. Temos também agora a compra de mais equipamentos, caso dentro desses 30 leitos de internação eu precise de mais alguém, de suprir a necessidade de algum outro paciente que precise de respirador. O plenário da Câmara dos Deputados em Brasília aprovou o pedido de reconhecimento de calamidade pública no Brasil enviado pelo governo federal, isso diante da pandemia do coronavírus. A proposta permite que o executivo gaste mais do que o previsto e desobedeça às metas fiscais para custear ações de combate à pandemia. O texto aprovado também cria uma comissão mista para acompanhar os gastos e as medidas tomadas pelo governo federal no enfrentamento do problema. O pedido também vai ser analisado pelo Senado Federal. A votação vai ocorrer nesta sexta-feira. A tendência é que o decreto de calamidade pública no país pelo coronavírus seja aprovado. O Sindicato dos Bancários se reuniu com o governo do estado nesta quinta-feira. A categoria reivindicou o fechamento das agências bancárias no estado. Simone Silva tem mais informações. Diversas centrais sindicais estiveram reunidas na tarde desta quinta-feira aqui na governadoria para tratar de vários assuntos, dentre eles o funcionamento das agências bancárias nesses tempos da pandemia do coronavírus. Eu vou conversar agora com Alexandre Fernandes, que é da CSP com Lutas, para saber o que foi tratado. Alexandre, existe algum entendimento já por parte do governo sobre o funcionamento das agências bancárias? Olha, na verdade nós apresentamos um documento, um relatório que foi apresentado pelas centrais a nível nacional e que a gente fez uma adequação à realidade aqui estadual. E dentre as reivindicações nós solicitamos o fechamento das agências bancárias, que é um meio de propagação do coronavírus. Outros estados como Santa Catarina e Distrito Federal já baixaram decreto proibindo o funcionamento dos bancos. E a gente reivindicou que o estado do Rio Grande do Norte assim faça para os norte rio-grandenses se protegerem, como também a questão das repartições públicas aqui do estado, que continuam funcionando com aglomerações de pessoas e colocando em risco a vida de usuários e servidores do serviço público. E vocês chegaram a obter algum tipo de resposta aqui do governo? O governo, através da Secretaria do Gabinete Civil, Raimundo Alves, recebeu o documento e ficou de nos dar um retorno. Diz que tem um comitê aí que trata dessas questões, mas a demora pode custar a vida de várias pessoas. Existe, ao que parece, uma recomendação do Banco Central para que as agências não fechem. Mesmo assim, o ideal para os bancários vão insistir no fechamento. Com certeza. Na verdade, os banqueiros colocam o lucro acima da vida, né? Isso também é a prática do governo a nível federal e o Estado também acompanha isso se não tomar as medidas necessárias. Nós estamos colocando a vida acima do lucro. Muito obrigada. Eu conversei aqui com o Alexandre Fernandes, da Central Sindical Popular com Lutas, sobre essa questão do fechamento dos bancos durante a epidemia do coronavírus. Eu fico por aqui, Simone Silva para o Câmara Repórter. A Arquidiocese de Natal informou nesta quinta-feira a suspensão das missas em todo o Rio Grande do Norte. Hugo Fernandes. Em respeito ao decreto governamental, a província eclesiástica de Natal decidiu suspender todas as celebrações com participação popular aqui no estado. Uma outra recomendação é de que as missas sejam celebradas, inclusive no Dia do Senhor, com as portas fechadas e uma equipe reduzida. Os fiéis poderão acompanhar as transmissões via online, por rádio e também por TVs católicas. Uma outra recomendação é de que as confissões, assim como o sacramento dos enfermos, aconteçam somente em caso de real necessidade, tomando todos os devidos cuidados. Uma outra recomendação é de que as celebrações de casamento e também de batismo sejam suspensas por tempo indeterminado.
Hugo Fernandes, para a TV Câmara Natal. Nesta sexta-feira, as centrais do Cidadão estarão fechadas. A partir da próxima semana, o funcionamento vai ser diferenciado. Edesiane Moreno tem mais detalhes. As unidades da Central do Cidadão do Rio Grande do Norte vão mudar o horário de atendimento e diminuir o número de fichas para atendimento. O objetivo é tentar evitar a aglomeração de pessoas e tentar diminuir a propagação do coronavírus. Aqui comigo está o subsecretário de Administração, George Câmara, para falar um pouco sobre isso. Secretário, como é que está a situação atual das Centrais do Cidadão? Com base nos 2 decretos editados pela governadora, no dia 13, a sexta-feira, e no dia 17, a quarta-feira, nós fizemos as adequações, porque o foco é exatamente esse que você falou, evitar a aglomeração de pessoas, e isso, em potencial, é um risco de propagação, do coronavírus. E isso certamente vai ter um grande prejuízo à sociedade se nós não contivermos essa propagação. Por essa razão, nós suspendemos todos os serviços a partir desta quinta-feira, quinta e sexta, e continua durante o período que perdurar a vigência do decreto. O decreto tem em vigor por 30 dias. Apenas os serviços mais volumosos, que são do Detran e do ITEP, continuarão sendo prestados em todas as unidades de Natal e do interior, mas limitados a cada central só atenderá no máximo a 20 fichas, 20 atendimentos, tanto para o ITEP quanto para o Detran. Foi uma maneira que nós encontramos de diluir, e de evitar a dispersão. E também a gente, por determinação da governadora, evitar que no mesmo recinto, mesmo que seja amplo, evite que tenham mais de 20 pessoas no mesmo local. Então isso certamente ajudará a conter a propagação do vírus em benefício da população e dos próprios servidores, a saúde da população e dos servidores que nós temos que preservar, por isso essas medidas foram tomadas. E com relação aos grupos de risco, assim como os idosos, vai existir um atendimento especial? Como é que vai ser feito isso? Olha, o atendimento será prestado nesse nível de diluição, apenas o serviço do ITEP e do Detran, e limitados a 20 fichas em cada central, certamente que permitirá uma diluição do próprio tempo, um atendimento com mais calma, para evitar a aglomeração. O idoso ou o jovem que for atendido será atendido em condições de não ter aglomeração de pessoas. Isso aí certamente preservará. Então, nós entendemos que essas medidas visam exatamente a proteger não somente os servidores públicos que prestam serviço, mas também a própria população em geral, que é para quem o serviço público é dirigido. Com relação a horários e dias de funcionamento, haverá alguma alteração? Não. As centrais que operam em 2 expedientes, como as 2 de Natal, tanto a via direta na Zona Sul como a da Zona Norte, e as centrais de Parnamirim e de Caicó, que têm horários, 2 expedientes, continuarão em 2 expedientes. Isso aí não modifica. E as demais, elas têm apenas um expediente e continuarão também apenas com um expediente. Muito obrigada, secretário. Edesiane Moreno, para o Câmara Repórter. Quem também já funciona de forma diferenciada por causa do Covid-19 são os transportes públicos e o comércio em Natal. Veja os detalhes com Simone Silva. Muitas mudanças em Natal no trânsito, no transporte e também no comércio em virtude da pandemia do coronavírus. A Secretaria de Mobilidade Urbana informa, por exemplo, que as linhas de ônibus estão funcionando com 70% de sua frota. Isso devido à redução de 30% no número de passageiros. Os ônibus vão funcionar em regime de férias nos horários de pico. A Companhia Brasileira de Trens Urbanos diminuiu 2 viagens por dia da linha norte. A das 6h14 da manhã, entre Ceará-Mirim e Natal, e a das 17h17 da tarde, entre Natal e Ceará-Mirim. Há ainda mudanças no comércio. O Alecrim passa a funcionar de segunda a sexta entre 9 da manhã e 17 horas. E aos sábados entre 9 da manhã e 14 horas. Os shoppings também modificaram seu horário de funcionamento. O Partage, o Midway, o Praia Shopping e o Natal Shopping funcionam agora de segunda a domingo entre meio-dia e 20 horas. O Shopping Cidade Jardim abre de segunda a sábado entre meio-dia e 20 horas e no domingo e feriado entre 15 horas e 21 horas.
O shopping Via Direta, de segunda a sábado, vai funcionar das 9 às 19 horas. Nos domingos, o funcionamento de lojas e quiosques é facultativo entre 14 e 19 horas. E a Praça da Alimentação do shopping Via Direta abre do meio-dia às 19 horas. Já o Shopping 10 do Alecrim funciona das 9 às 17 horas de segunda a sábado. E o Shopping Estação das 9 às 20 horas. Simone Silva para o Câmara Repórter. O Ministério da Saúde lançou um aplicativo para smartphones com o objetivo de fornecer todas as informações sobre o Covid-19. Hugo Fernandes. As informações fornecidas pelo aplicativo incluem medidas de prevenção, a descrição dos sintomas, informações atualizadas sobre o processo de evolução da pandemia aqui no Brasil e também a localização de serviços de saúde mais próximos dos usuários. Um botão vermelho na página inicial do aplicativo permite que o usuário faça uma avaliação sobre a possibilidade de estar infectado com a doença. Lá também é possível checar notícias falsas e saber como que é realizado o tratamento do Covid-19. O aplicativo está disponível para aparelhos iOS e Android e está disponível em lojas virtuais contidas na página oficial do Ministério da Saúde. Hugo Fernandes para a TV Câmara Natal. E quem quiser ficar bem informado, tem ainda o site do Ministério da Saúde para acompanhar as informações oficiais sobre os casos de coronavírus no país. Anote aí. saude.gov.br. Agora a gente vai mudar de assunto. A Prefeitura de Natal cancelou a pré-conferência do plano diretor que estava marcada para esta sexta-feira. Edesiane Moreno tem mais informações. O prefeito Álvaro Dias, atendendo à recomendação do Ministério Público Estadual, determinou o adiamento da pré-conferência das cidades, marcada para esta sexta-feira, dia 20. Quando seria apreciada a minuta elaborada da revisão do plano diretor de Natal. Para este momento, eram esperadas mais de 200 pessoas, o que não seria recomendado por causa do coronavírus. O comunicado oficial avisa que a nova data da pré-conferência será anunciada assim que for possível a realização desses eventos. Edesiane Moreno, para o Câmara Repórter. Nesta quinta-feira, nós encerramos a série de reportagens Águas de Março, com a devoção dos agricultores a São José. A expectativa das chuvas e a esperança de uma colheita farta são os pedidos ao santo padroeiro dos agricultores. Há 37 anos cultivando verduras, São Miguel sabe o valor que a chuva tem para o agricultor. Sem a chuva a gente não tem nada, não é assim? E será o que Deus quiser. Mesmo com que já caiu de chuva até agora, o homem do campo ainda espera pelas bênçãos de São José, popularmente conhecido como o intercessor dos produtores. A crença popular diz que se chover no dia do santo, celebrado no dia 19 de março, é sinal de que devem vir boas chuvas ao longo da quadra invernosa. Segundo a tradição popular, é nessa época que começa o cultivo de milho. Mas segundo o titular da Secretaria Municipal de Agropecuária e Desenvolvimento de São Gonçalo do Amarante, os incentivos vão além das mais de 5 toneladas de sementes distribuídas aos pequenos produtores. A gente vem desempenhando um papel do corte de terra, nos programas do corte de terra, que são 1.800 horas de corte de terra, distribuído para 900 agricultores, em mais ou menos 2 horas para cada agricultor fazer o corte de terra. São os pequenos produtores rurais que a gente corta a terra. E também distribuímos as sementes, semente de milho, semente de feijão, de sorgo, são 5,2 toneladas de sementes que nós distribuímos ao longo das nossas 40
comunidades rurais que nós temos aqui em São Gonçalo do Amarante. A esperança de uma boa colheita chegou ao homem do campo. Com a expectativa de chuvas, o verde na plantação deve durar mais tempo. E se a chuva cair no dia 19 de março, o dia de São José, aí é certeza que o inverno vai ser bom e deixar para trás anos de estiagem. Essa região de São Gonçalo, a região próximo ao litoral, ainda é uma região que cai chuvas, então regularmente. Então, mas aí lá para dentro do interior, mais do estado, é que torna-se mais complicado. E a gente também sofreu um pouco, né? O rio seca, onde o pessoal não tem onde tirar água para fazer o bombeamento, para fazer irrigação. E foi complicado, foi muito complicado, os agricultores sofreram muito, né? Mas a gente espera que esse ano seja um ano de muita fartura, para todos eles, que a produção seja lá em cima. A crença está bem alinhada com os dados oficiais. De acordo com o chefe do setor de meteorologia da Imparne, as chuvas vão além do dia de São José. Você tem o dia de São José próximo da mudança de estação, estamos saindo do verão, entrando no outono, e esse momento a atmosfera fica muito sensível às condições climáticas. Então você tem uma maior incidência da radiação solar aqui sob o Nordeste, você tem a facilidade de formação de chuvas, e se você estiver com condições favoráveis, como nós estamos esse ano, as temperaturas dos oceanos, a questão da pressão, a questão dos ventos, então você tem uma situação favorável de chuva. A chuva é um presente do céu que se reflete na terra e traz alívio para o agricultor. Sem a chuva a gente não tem nada não. Veja agora os assuntos que foram destaque na Câmara Municipal de Natal ao longo desta semana. É hora do Minuto Câmara. Minuto da Câmara. Em sessão ordinária, os vereadores receberam o secretário de Saúde de Natal. George Antunes afirmou que o município está desenvolvendo ações de combate ao coronavírus e, se necessário, haverá o aluguel de leitos de UTI da rede privada. Caso a situação mude e houver necessidade, nós poderemos lançar mão de contratos de leitos de hospitais privados ou outros leitos da própria rede pública, federal ou estadual. Com o avanço da Covid-19, o presidente da Câmara, o vereador Paulinho Freire, com o apoio dos parlamentares da Casa, decidiu suspender todas as atividades pelos próximos 15 dias. Ninguém sabe o que é que vai acontecer no país e eu acho que vale a pena recuar um pouco, se resguardar, para a gente dar a contribuição também a Natal e ao cidadão, para a gente não ser um polo transmissor dessa doença. A Comissão de Justiça da Câmara se reuniu nesta semana e alertou os natalenses sobre o valor abusivo de máscaras de proteção e álcool gel cobrado aos consumidores. Já na Comissão de Saúde da Casa, o debate foi sobre a pandemia do coronavírus. Câmara Municipal de Natal, trabalhando pelo bem da nossa cidade. A Câmara Municipal de Natal aprovou, em regime de urgência, o plano de carreiras da Guarda Municipal de Natal, um antigo pleito da categoria. Conseguimos hoje realizar esse sonho para uma categoria que presta um serviço de fundamental importância para a nossa cidade, que cuida da segurança da nossa cidade. Regulamentar a carreira da Guarda Municipal de Natal é trazer mais segurança pública para o povo de Natal, é trazer justiça social para essas famílias, né? E logo depois do intervalo eu vou conversar com Maria Luísa Fontes, vice-presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Natal. Nós vamos conversar sobre o impacto que o coronavírus tem causado no comércio natalense. O Câmara Repórter volta em instantes, não saia daí. O Câmara Repórter está de volta e continuando a falar sobre os impactos do coronavírus aqui no Rio Grande do Norte, especialmente no comércio. Nós recebemos a vice-presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Natal, Maria Luísa Fontes. Seja bem-vinda. Obrigada Larissa, obrigada a todos que nos assistem. Maria Luísa, a Associação dos Empresários do Bairro do Alecrim já anunciou a redução
do horário, né, no comércio de rua, no Alecrim. Mas qual é a situação hoje? Há a possibilidade das lojas chegarem a fechar realmente? Na verdade, o setor produtivo inteiro está em alerta sobre o que está acontecendo no mundo, né? A gente precisa estar conectado realmente para tentar antecipar alguma coisa que venha a vir. Os shoppings também já fizeram essa redução de carga horária, lojas de rua estão se preparando para isso também, como é o caso da EBA, da Associação do Alecrim. A possibilidade de fechar é uma possibilidade real, né? Eu acho que nós, empresários, entendemos de vender, mas a questão da saúde, a gente acredita isso ao governo, que ele vai levar e nos conduzir da melhor forma possível. Então, a gente acredita que em breve isso vai acontecer de fato. Estão ocorrendo reuniões, enfim, debatendo essa situação? Sim. O governo está sendo extremamente receptivo, está ouvindo o setor, está entendendo nossas dificuldades, nossos medos, até porque são 75% das carteiras assinadas são geradas pelo setor do comércio e serviços na nossa cidade. Então é um número extremamente importante, significativo, que de toda forma vai causar um impacto na nossa economia. Contudo, fechar as lojas não significa que a gente tenha que deixar de vender. A gente está acostumado a matar. Quantos leões você mata por dia no seu comércio? Esse coronavírus vai ser apenas mais um desafio que nós, empreendedores brasileiros, vamos ter que suportar. E quais são as alternativas, as orientações aos lojistas? Então, a gente está tentando elaborar dentro da CDL uma série de conteúdos para ajudar os empreendedores a suportar esses momentos de dificuldades. Eu acho que é uma hora da gente também falar em dificuldade, mas de um contraponto, falar também em oportunidade, falar em se reinventar. De repente, se eu tenho uma loja apenas física, será uma oportunidade de eu entrar no mundo online, de eu fazer delivery das minhas mercadorias, já que a loja física não vai estar disponível nesse momento. Para quem tem transporte, moto, bicicleta, de repente se cadastrar nas cooperativas de moto, no iFood, no Rappi, que vão centralizar o maior número de fretes agora com essa demanda de delivery, né? Uhum. Então, empresas como a indústria farmacêutica, a indústria química, de supermercados, mantimentos, vão ser empreendimentos que vão ter um crescimento nesse momento. Sim. Então, claro que para muitos vão ser um momento de dificuldade, mas para outros vai haver um crescimento sim. Se eu, por exemplo, não tenho loja online, as agências de comunicação, as empresas de TI, vai ter um maior número de demandas de empreendimentos querendo acessar agora esse novo formato. E que é necessário que a gente se atualize, com certeza. E, no caso, assim, pensando especialmente, como você falou assim, muita gente vai ter dificuldade. E aí eu penso agora especificamente no pequeno empresário, né, no microempreendedor. Qual a orientação para esse pessoal, por exemplo, assim, para as grandes lojas, enfim, para os grandes empresários? Muitas vezes, como você falou, esse investimento em tecnologia, em vendas pela internet, em delivery já é feito. Mas para o pequeno empreendedor, há uma orientação com o Sebrae? Vai haver algum tipo de caminhos a se seguir? Nós estamos colocando várias cabeças de líderes empresariais para pensar também no pequeno, São 95% dos CNPJs abertos aqui na nossa cidade são das micro e pequenas empresas, então elas são muito importantes para o desenvolvimento da nossa cidade. Fizemos uma carta conjunta que iremos entregar ao governo e também ao prefeito de Natal, requerendo alguns benefícios fiscais, uma desburocratização, facilitação ao crédito, em questões do licenciamento também, porque ele só consegue acessar o crédito se tiver com a licença em dia, então uma prorrogação desse prazo do licenciamento, formas que a gente possa mitigar essa situação que vamos viver nos próximos dias. Maria Luísa, falando ainda sobre lojistas, mas também diferenciando a situação do lojista do comércio de rua para o lojista do shopping, que tem encargos muitas vezes bem maiores. Como é que dentro da Câmara de Dirigentes Lojistas, dentro das federações do comércio, enfim, da Federação das Câmaras, como é que esse assunto está sendo tratado? Haja visto essa diferença de realidade de uma condição de um lojista para outro. Os shoppings já estão funcionando com um horário reduzido, mas como é que fica nessa situação? Esses encargos também, enfim, se conversa com os shoppings em se reduzir esses encargos, como é que funciona? Sabe, Larissa, a gente recebeu um monte de demanda das associações, inclusive hoje a gente esteve reunido com eles para tratar desse assunto. A gente entende que uma associação só não vai ter força suficiente para
negociar junto a um grande shopping que faz parte de um grande grupo econômico que muitas vezes não se importa com o pequeno, né, com o lojista no singular. Então a gente resolveu juntar todas as associações, promover um documento único. Enviamos agora uma notificação, um convite para que os superintendentes desses shoppings fossem na CDL amanhã para negociar a estadia, né, e esses aluguéis, dar uma flexibilizada para poder não ter uma quebradeira geral dessas lojas que fazem parte dos shoppings, que os encargos são realmente muito altos. Você falou também, Maria Luísa, dessa carta que vai ser feita, encaminhada para a Prefeitura, para o Governo do Estado, em busca aí de alternativas em relação à redução de impostos e de alíquotas nesse período. Já há uma sinalização nesse sentido, até porque nessa semana já houve um primeiro encontro, né, da classe empresarial, de representantes das entidades com o governo. Ficou sinalizado alguma coisa? A governadora sinalizou que estava aberta a negociação, pediu sugestões e aí foi o momento da gente entregar esse documento, já dizendo assim, ó, a gente quer isso, isso é prioridade. Não adianta a gente dizer que quer isenção para todo mundo. Não vai rolar isenção para todo mundo, porque também o governo precisa dessa arrecadação. Mas para aquelas atividades principais, né, essenciais para um momento de guerra que nós vamos viver, né, a gente pediu alguns benefícios fiscais, sim. Em contrapartida, também a gente se propõe a tentar movimentar de outras formas a economia, né? A não estagnar completamente, porque se estagnar completamente não tem dinheiro para pagar folha, isso gera um ciclo horrível na economia. Então a gente também está preocupado com isso. Essa também é uma principal preocupação. Na nossa edição do Câmara Repórter de ontem, nós mostramos aqui uma reportagem sobre essa questão da movimentação do comércio, que já é nítida, né? Assim, muitas lojas vazias, as pessoas circulando realmente menos nas ruas, e isso se reflete nas vendas. Há um temor, especialmente também por parte dos trabalhadores do comércio. Há algum entendimento, enfim, dentro do setor, dentro da classe empresarial, dos lojistas, em relação a essa situação com os funcionários? Gostaria de pedir muito a lojistas, colaboradores e parceiros. É momento da gente ser solidário, da gente ser empático. Não é uma situação que a gente controla, né, que a gente domina, é um fator externo e alheio à nossa vontade. É necessário que a gente tenha paciência, que a gente tenha um entendimento comum, negociar, porque assim, talvez não seja possível cumprir todos os compromissos, né, porque vai ter uma baixa significativa na arrecadação, no faturamento. Então, existe a opção e o maior temor é de demissão. Não é isso que a gente quer. A gente gosta de gerar trabalho, de gerar solução, de gerar produtos, de gerar desenvolvimento. Então, não é a nossa primeira opção demitir. Vai chegar uma hora que vai ser preciso fazer. Mas a nossa primeira opção é, vamos tentar acordar, fazer acordos coletivos trabalhistas. Isso é possível pela legislação. É possível antecipação de férias? Que situações podem ser colocadas? Antecipação de férias, redução salarial pela redução da carga horária. Por exemplo, se eu tenho uma média na minha empresa de salário de R$2.000, por exemplo. Pessoal, ou eu demito aqui 30% e mantenho os R$2.000, ou eu fico com todo mundo e todo mundo só recebe 1.000. O que é que vocês preferem? E aí o que a coletividade preferir, é possível se fazer um acordo coletivo dentro da Constituição e dos parâmetros da legislação trabalhista. Então, não é momento de demitir, é momento de negociar, é momento de ser empático e tolerante, tanto com o empregador como com o empregado. Certo, então... Fica, então, esse alerta aí, vamos acompanhar como é que vão ser as próximas, então, decisões em torno dessa situação do comércio, porque realmente o coronavírus está preocupando e prejudicando a economia no mundo todo, não só aqui. Queria deixar um recado, se fosse possível. Sim, por favor. Para o nosso povo, o lojista, o comerciante, o prestador de serviço da nossa cidade, que esse vai ser só mais um desafio que a gente vai passar e a gente vai superar juntos, de mão dadas ou não, esse coronavírus. É momento de se reinventar, não de desistir, não jogue a toalha. A gente precisa ser protagonista num momento como esse. Nós temos condição, a CDL, a sua casa, está de portas abertas para te ajudar. Se os hospitais vão ser lugares para quem está doente, infectado pelo coronavírus, a CDL vai ser a casa do empresário para ajudar a você a se reerguer e se reestruturar após essa chuva. É o que todos nós esperamos. Sim.
Eu agradeço aqui a participação. Eu conversei com Maria Luísa Fontes, vice-presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Natal. Obrigada aqui pela sua presença. Eu que agradeço, obrigada. E o Câmara Repórter desta quinta-feira fica por aqui, mas antes da gente encerrar, eu tenho um recado importante para você, nosso telespectador, em consideração a você que sempre nos acompanha aqui no nosso telejornal. Em razão da suspensão das atividades da Câmara Municipal de Natal pelos próximos 15 dias, o jornalismo da TV Câmara também terá alterações. A partir desta sexta-feira e até o dia 2 de abril, o nosso jornal está suspenso. Essa decisão pode ser prorrogada ainda. Informações sobre serviços públicos da nossa cidade e sobre a prevenção ao coronavírus, vocês podem conferir ao longo de toda a nossa programação nesse período de isolamento que todos vamos ficar durante 15 dias. Aproveito ainda para reforçar que todos sigam as recomendações das autoridades de saúde. Quem puder, por favor, fique em casa. Essa é a principal recomendação. E esse isolamento, para lembrar todos, não é férias. Lave sempre as mãos, faça uso do álcool gel. A saúde de todos deve estar em primeiro lugar e é isso que eu desejo a todo mundo. Saúde e até a volta, se Deus quiser. Tchau.